O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, estamos na terceira semana da Páscoa e nestes dias, desde sexta-feira, o Evangelho que nos é apresentado é do capítulo 6 de São João, em que Jesus vai se apresentar ao longo da semana como o verdadeiro pão da vida, como aquele pão que veio para saciar a fome, não a fome física, mas a fome da alma. E Jesus inicia esse capítulo justamente com a multiplicação dos pães, o grande milagre do Senhor de pegar 5 pães e 2 peixinhos e transformá-los e multiplicá-los a ponto de saciar a fome de mais de 15.000 pessoas, segundo as Escrituras. O texto falava de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então sabemos que é um número muito superior. E a partir de 5 pães e 2 peixes, o Senhor, além de saciar toda essa multidão, diz o texto que sobram 12 cestos cheios de pão e de peixe multiplicados. É a graça do Senhor. Não se trata somente da graça da partilha, mas a graça de um mistério, de um Deus que é capaz de fazer tantas coisas, de um Deus que quis permanecer no sinal do pão. Vemos que Jesus e o pão sempre têm algo muito em comum. O pão que Jesus parte, o pão que Jesus multiplica, o pão no símbolo que Jesus quer ficar depois da sua ida para o céu, na Eucaristia, o pão que faz os discípulos de Emaús reconhecerem Jesus. Né? Lembremos que a própria cidade de Belém, onde Jesus nasceu, significa casa do pão. Este sinal que Jesus quis permanecer conosco, e ele nos fala, neste texto que acabamos de escutar, que as pessoas estavam seguindo porque apenas queriam ver sinais. Mas Jesus vem dizer que eles estavam seguindo porque queriam se alimentar, porque comeram, se saciaram e por isso estavam seguindo Jesus. Não tanto pela sua divindade, não tanto pelo grande gesto que ele tinha acabado de fazer, o grande milagre, mistério, mas também porque é um povo que estava com fome, um povo sedento. E Jesus vem dizer que essa fome não se trata somente daquela fome física, daquela fome que nós sentimos quando ficamos tanto tempo sem nos alimentar. Mas Jesus vem nos dizer dessa fome que ele veio saciar, que é a fome de Deus. A fome de Deus. Diz Jesus: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O que permanece é a presença do Senhor. O que permanece é a graça do Senhor, e é justamente esta fome que o Senhor veio saciar, não a de pão simplesmente, mas a da sua presença.
E nós vemos hoje, nos damos conta da quantidade de pessoas que têm os dois tipos de fome. Primeiro, a fome material, que é inegável, que assola a humanidade já há muitos anos, há muitos séculos, e que ainda hoje continua sendo uma realidade. Pessoas que não têm o pão de cada dia na sua mesa. Mas também é grande a quantidade daquelas pessoas a quem falta o pão da vida eterna, as pessoas a quem falta Deus. As pessoas a quem falta a misericórdia de Deus, não porque Deus não esteja ali, não porque Deus não se preocupe, mas são as pessoas que ainda não se colocaram na situação de depender de Deus, de conhecer a Deus. Quantos dos nossos irmãos hoje ainda não conhecem o Cristo? Quantos dos nossos irmãos hoje, dessa terra tão povoada, ainda não fez a experiência pessoal com o nosso Senhor? Ainda não conheceu o testemunho da ressurreição, a elas ainda não chegou essa grande graça da ressurreição de Cristo que nós estamos celebrando neste tempo pascal. Ouvíamos justamente ontem no Evangelho de domingo, Jesus falando da necessidade de os discípulos, os apóstolos, serem testemunhas de tudo aquilo que viram, dos milagres, dos prodígios, das palavras de vida eterna de Jesus, mas também do grande mistério pascal do Cristo, sendo Deus o Messias esperado, que morreu, que ressuscitou e que estava ali aparecendo para os discípulos e que sabemos permanece entre nós e permanece conosco. Está no céu, mas quis permanecer conosco também, novamente, na espécie do pão consagrado na Eucaristia. Jesus, sabendo que nós não conseguiríamos ou não saberíamos viver sem Ele, sem a sua força, deixou para nós o grande sinal da Eucaristia, Ele mesmo. Ele mesmo presente no pão consagrado, Ele mesmo presente no vinho consagrado, totalmente Ele, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade, este alimento do céu que nós podemos ter a graça de receber todos os dias. E quanto mais nos alimentamos de Deus, e quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos alimentamos deste pão da vida, que Ele vai se mostrar ao longo dessa semana na liturgia, como pão descido do céu, é que nós vamos crescendo também no amor a Deus e, consequentemente, no amor aos outros. Porque é um amor que nos invade tanto, nos enche tanto, que não conseguimos manter em nós. E ouvíamos também, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a história do diácono Estevão, que tentaram fazer com que o apedrejasse, que fosse condenado, porque estava falando de Deus, porque estava testemunhando o Cristo que ele seguia, e por isso levaram-no à condenação. Também hoje sabemos que quantas pessoas são caluniadas pelo simples fato de falarem de Deus. Muitas pessoas são caluniadas porque defendem a fé católica, porque ousam usar uma camiseta como a estampa de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de algum santo, um crucifixo, um rosário, e ainda hoje, por isso, são muitas vezes motivo de brincadeiras. Por quê? Porque defendem a fé no Cristo. Isso para nós não deve ser nunca motivo de vergonha ou de escândalo, pelo contrário. Tantos e tantos irmãos nossos que ao longo dos séculos perderam a vida defendendo o Cristo, defendendo a fé católica, defendendo a revelação que nos foi feita por nosso Senhor, por meio dos apóstolos, por meio da igreja, da sua tradição, do seu magistério, e por isso hoje nós estamos aqui e podemos ouvir a palavra de Deus e podemos nos alimentar de Deus na Eucaristia, porque homens lá do passado não se calaram, se mantiveram fiéis até a morte para defender a fé, o amor no Cristo, o Cristo ressuscitado. E toda vez que nós vivenciamos essa beleza de sermos cristãos, que nós não temos vergonha também de nós anunciarmos este Cristo que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, é Páscoa. Sempre que nós fizermos este ato heróico, é Páscoa, porque a Páscoa é passagem do desânimo para a esperança, passagem das trevas do pecado para a luz de Cristo.
E por isso nós podemos sempre também vivenciar esta Páscoa em nossa vida. Não somente aos domingos, que é a nossa Páscoa semanal, mas toda vez que nós, como Estevão, também anunciamos a nossa fé, também proclamamos a fé no Cristo, que veio para nos apresentar o Pai, que veio para nos falar do reino, que veio a nos chamar à conversão e que veio para derramar em nós o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia, será a Páscoa. Porque estaremos entendendo o grande mistério do Deus que se fez homem, se encarnou no ventre santíssimo de Maria, veio morar conosco, no meio de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, para também poder morrer por amor a nós, para ressurgir, para nos levarmos também a essa vida plena, essa vida eterna que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Que nos ajude neste momento, que nos ajude neste percurso, nessa nossa Páscoa, a intercessão dos apóstolos, daqueles que foram desbravadores, daqueles que foram audaciosos, de medrosos a audaciosos, arautos do Evangelho, que foram grandes propagadores do Evangelho de nosso Senhor, e que nos ajude também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Rainha do Céu, aquela que acreditou e que foi também testemunha da ressurreição de seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.